Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Daniel, capítulo 10, mas nós vamos ler do versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer-te. Levanta-te sobre os pés, porque és que te sou enviado a falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras foi que fui-te enviado. Mas o príncipe do reino da Pérsia, por 21 dias, me resistiu. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Me obtive a vitória sobre os reis sobre os príncipes da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder. Quer dizer, desde o primeiro dia que Daniel aplicou o coração a entender aquilo que Deus estava falando com ele, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, a oração dele foi ouvida e foi atendida. No capítulo 10 fala de 21 dias que Daniel começou a jejuar. Ele jejuou durante 3 semanas, mas já desejável ele não comeu, nem vinho, nem se ungiu. E quando ele está ali na beira daquele rio Tigre, ele tem uma visão e tem uns amigos dele, uns homens com ele. Mas só Daniel viu, teve aquela visão. Os amigos ficaram apavorados e correram. E ele ficou sozinho. E ele disse: desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração a entender, foram ouvidos. Talvez você está com muitos anos, eu não vou dizer nem dias, anos orando por uma coisa e você acha que a tua oração não foi ouvida, que Deus não te atendeu o teu pedido. Mas nós vimos aqui, Daniel teve a inteligência, entendeu a visão, mas ele não desistiu. Durante 21 dias, mas aí se levantou uma potestade para impedir de Daniel tomar posse daquela benção. Mas Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes, e mandou ajuda para Daniel. E Daniel tomou posse da vitória. Mas quem era o grande rio? Essa época aqui era a época do rei Sírio. Nós não vimos aqui que Daniel foi pedir ajuda para o rei. Não. Daniel foi pedir ajuda para o rei, sim. Para o rei Jesus. Se pôs a orar. E ele disse que a visão daquele homem, um homem vestido de linho fino, de cujo os ombros era como ouro puro, os olhos uma tocha de fogo. A voz era como voz de barulho de muitas águas ou muita gente falando. E Daniel viu tudo aquilo. E por que os amigos de Daniel, os homens que estavam com ele, não viram nada? Pelo contrário, só de ouvir, mas não viu, correram, ficaram apavorados. Por quê? Porque não estava preparado. Daniel, mesmo não aguentando ficar de pé, porque ninguém fica de pé diante de uma unção poderosa de Deus. Quando é só aquela unção que vem, aquela, sabe, aquela tipo canja, você aguenta.
Mas quando é uma unção mesmo poderosa, ninguém aguenta ficar de pé. Não. Ele fala que ele caiu com o rosto em terra, ele ouvia, mas ele não podia falar. Não restou força nenhuma nele. O rosto dele empalideceu diante da presença. E ele disse, não, levanta-se, põe de pé. Porque Deus não quer nós caídos. E quando Deus fala conosco, as palavras dele nos fortalecem. Porque a gente sabe que ele está ali. E disse, Daniel, homem muito amado por Deus. Desde o primeiro dia, foi ouvido, Daniel, a tua oração. Então não temas, porque você está dizendo, não, eu vou parar de orar. Eu vou desistir, porque eu já orei tanto, eu já jejuei tanto. E até agora não chegou. Então nós vamos orar. E Deus vai repreender toda essa potestade que estava prendendo a tua vitória, que estava segurando, impedindo dela chegar até você. Porque é assim, quando nós estamos perto de tomar posse de uma vitória, o inimigo da nossa alma, ele envia os servos dele. Ele envia principado e potestade para se levantar contra nós, para fazer um reboliço ao nosso redor, para que a gente pense assim, não, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, Deus nos ama. Deus nos ama tanto que ele deu o único filho por nossa causa, para nos salvar, para nos libertar da morte eterna. Sim, para nos libertar. Você acha que uma pessoa, um ser que dá o seu filho único por nós não nos ama? Eu não teria coragem de dar meu filho por ninguém. Eu não, mas Deus sim. Deus, ele deu o seu filho único por nós. Por mim, por você, por todos nós. Não importa se é bom, se é mal, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vermelho. Ele deu. Ele não escolheu, ele deu. Então, quando Deus pede alguma coisa de nós, às vezes, a gente começa a murmurar. Deus está dizendo, faça jejum, ora, porque existe certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Aí tu fala, mas eu gosto tanto de comer uma picanha. Ai, não. Todo mundo comendo picanha e eu aqui comendo só arroz com legumes, saladinha que nem lagarta, que nem elefante. Não, eu quero comer carne. 3 semanas ficou Daniel. Todos os amigos deles ali comiam carne, peixe, frango, tudo. E ele não. Nem óleo, nem o cabelo não penteava. Não, ele ficou ali só na água, nos legumes, nas frutas, durante 3 semanas. Tem que ter caráter, tem que ter força de vontade. Mas você acha que não vale a pena por essa coisa aí que você quer? Você acha que não vale a pena? Agora pensa aí, depois de Daniel jejuar 3 semanas, e ele não viu nada. Ele não viu nada. E se ele fosse outro, você viu aqui falar que ele ficou murmurando? Ai, meu Deus, estou com raiva, estou revoltado. Jejuei 3 semanas, estava crendo que eu ia tomar posse, que no último dia estava aqui a carruagem do rei na minha porta, com tudo do bom e do melhor. E cadê? Nada. Mas Deus enviou para dizer, Daniel, foi ouvida assim a tua oração. O teu pedido foi aceito. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui falando contigo. Para dizer que foi enviado, mas uma potestade se levantou para impedir de tu tomar posse. Mas eu estou aqui para garantir que tu vai tomar posse. Que tudo aquilo que tu pediu, tu vai tomar posse, porque eu vim aqui para ter certeza, tá? Que tu vai tomar posse disso. E Daniela, você vai tomar posse. Então, não desista de orar, não desista de buscar, não pare de clamar. Ai, mas tu vai lá naquela igreja que é tão longe, tem igreja bem aqui no teu pé. Se Deus mandou tu ir para lá, tu vai para lá. Se Deus mandou tu jejuar, tu vai jejuar. E Deus manda. Quando as coisas tá difícil, o negócio é jejum, oração, joelho no chão, boca no pó. E Deus vai atender, porque não tem
principado nem potestade que resiste. Mas aí também não é só isso. Também talvez você vai fazer o jejum e oração e faz coisa também que não deve. Então não é só isso, não. Nós temos que nos manter de acordo com aquela propósito que nós nos expomos a fazer. Entendeu? Porque senão, porque a pessoa, eu vou jejuar, mas eu vou fazer outras coisas pior. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se mantém no prumo. Você tem um objetivo? Olha, não, esse negócio aí deixa para outro dia. Agora eu tenho um propósito e o meu propósito é esse. E não arreda o pé. Chegou os 21 dias, não aconteceu nada, mas você já fez a tua parte. Agora é com Deus. E na hora certa vai acontecer, porque os principados, no momento que você está jejuando e orando, Deus está amarrando ele tudinho, levando para a fornalha ali, para ser queimado, amarrado para nunca mais sair dali. Mas quando nós murmuramos, que nós acabamos de fazer um jejum e começamos a murmurar, aí não vem anjo não, não vem. Quem vai ficar perto da pessoa é o espírito da murmuração. Sim. Não, tu já não fez a tua parte? Fiz. Então agora é só esperar. Começa a glorificar e agradecer, porque a vitória já chegou. Fala assim, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que já chegou. Por quê? Eu fiz o que Deus mandou. Então, a minha parte eu já fiz. Então é só aguardar, glorificando, agradecendo e dizendo que só Deus é bom, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E não desista. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo do teu lado. Continua com teus olhos naquele propósito que você fez. Porque Deus não ia mandar tu jejuar se não fosse necessário. Deus não ia mandar tu se preparar se não fosse necessário. Quando Deus manda nós orar e jejuar, é porque Ele sabe que o que Ele vai nos entregar, se nós não tiver preparado, como é que nós vamos ter a inteligência da visão? Como é que nós vamos entender aquilo que Ele vai falar? Porque quando nós jejuamos, a carne fica fraca, mas o espírito, até um vento que sopra, nós temos o entendimento daquele vento, por que ele sofreu e de que maneira que ele soprou sobre nós. Porque Deus fala conosco, não é só como ele enviou o anjo para Daniel. Não, ele fala num vento que sopra, ele fala num passarinho que canta, ele fala através da boca de uma criança que começou a falar. Se ele fala até através de uma jumenta, tu imagina? Ele fala de várias maneiras. Ele fala até você estando ali na beira do rio, olhando para a água, você começa a olhar para a água e o Espírito Santo começa a ministrar ali na tua cabeça tudo aquilo que você quer saber. Sim, porque Deus é Deus. Ele não dá para explicar. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. E não adianta querer entender coisa que ele não quer que você entenda. Porque sabe o que vai acontecer? A pessoa fica maluca e não entende. Deixa, Senhor, eu quero entender tudo aquilo que você quer que eu entenda. Não queira dar o passo maior do que a perna. Não queira fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Não, mas eu vou fazer isso aqui porque eu já sou muito inteligente, muito sábio, então eu vou fazer. Não, procura fazer sempre as coisas na direção de Deus. Mas jejum e oração é uma coisa que é sempre bom a gente fazer. Porque o jejum e a oração, ela é como você for para academia, sabe? Exercitar o nosso músculo. Esse é o jejum e a oração. O jejum e a oração, ele exercita o músculo nosso espiritual. Sim, porque depois que a gente acaba de fazer final do jejum e da oração, ali é revelada cada coisa que você, meu Deus, mas por que eu não vi isso? Por que eu não observei isso? Está ali na nossa frente, a gente não entende, a gente não vê, mas não vê. Ouve, mas não entende. Entende isso? É complicado, não é? Mas é desse jeito mesmo. É desse jeito. O espírito do ilusionismo, ele entra ali, começa a cirandar, começa a te envolver, sabe? E aí você fica como se tivesse tomado um calmante, meio aéreo, meio não estou entendendo nada. Meu Deus, o que está passando comigo?
Exatamente isso. Agora, quando nós jejuamos, quando nós buscamos, nos humilhamos, colocamos o nosso coração para entender aquilo que Deus está querendo que nós entendemos, aí, minha filha, aí não tem demônio, Satanás, com todas as suas legiões, que vai aguentar. Cai por terra, todos eles, no nome do Senhor Jesus. Então, Daniel ficou ali, observou, entendeu? Quando o anjo pega na mão dele e põe ele de pé, né, sobre as palmas da mão, sobre os pés, e ele entende tudo. Então, eu vim para tu entender e compreender. Então, quando a gente estiver passando por uma grande tribulação, não vai procurar o prefeito, o governador, o presidente. Busca aquele que fez o céu e a terra. É dele que vai vir a resposta. E se ele te disser, não, esse negócio aqui, olha, eu vou te mandar, tu vai falar com o governador. Que nem Neemias. Neemias apareceu diante do rei ali triste. O rei nunca tinha visto Neemias triste. E o rei disse assim, por que tu tá triste, Neemias? Ele disse, não, porque a minha cidade, o muro da minha cidade, tá tudo no chão. E eu preciso voltar lá para construir, levantar aqueles muros. E o rei, porque disse que se um servo do rei aparecesse perante o rei triste, ele já pensava o quê? Tá armando alguma cilada contra mim. Tem armadilha. Mas o rei não. Por quê? Porque Deus já tinha ido na frente ministrar no coração do rei. Mas sabe o que aconteceu? Neemias, com certeza, antes de ir até o rei, ele deve ter jejuado, ele deve ter orado. Porque tudo que nós for fazer, nós temos que primeiro orar e jejuar e falar, Senhor, vai na frente. Porque quando Deus vai na frente, Ele vai preparando o caminho para nós. Quando nós chegar lá, já está o banquete preparado só para sentar e se degustar. Mas aí o rei dá para Neemias, autoriza Neemias ir, ainda dá carta para onde Neemias chegar a apresentar aquela carta e a porta através do presidente ou governador que vai ler aquela carta, Neemias tem passagem livre. Mas quando Neemias começa a levantar o muro, os fofoqueiros de plantão, os invejosos de plantão que não trabalham, começaram a dizer, esse muro que ele levantou, até uma raposa derruba. Não tem ninguém que derruba aquilo que Deus construiu. Ninguém derruba. Ninguém derruba. Neemias, convida a Neemias, vai para uma festa. Neemias, nós temos uma festa, queremos te convidar. Neemias disse, agora eu não posso parar porque eu estou numa obra e eu não posso parar porque a obra é grande e não dá para parar. Tem gente que está fazendo de tudo para desviar a nossa atenção, porque ele está vendo que o que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho certo e está dando certo. E ele quer nos desviar a nossa atenção para nós fazer e nos perder no caminho. Sim, tirar nós do propósito, desviar nossa visão daquilo que é certo e fazer grito, murmuração, que é para dizer, não, eu estava no caminho errado. Não, você não está no caminho errado, não. Você está no caminho certo. O caminho errado é quando você para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz do homem. Para de dar atenção para a voz de Deus, para dar atenção para a voz daquele que não tem nada a ver com Deus. Só tem blá, blá, blá. Tá? Blá, blá, blá. E não quer saber nada da palavra de Deus. É muito bonito, fala bonito, com muita eloquência. Mas é igual tu ir no teatro. Tu sorri, tu fica alegre, animado. Mas quando daqui passa uns minutos, tu se sente um saco vazio e acabou. Mas quando é a palavra de Deus, não. Porque conforme tu vai lendo aquela palavra, ela vai te fortificando, ela vai te levantando, ela vai te alimentando. Daqui a pouco tu tá que nem uma águia. Tu tava ali com as penas todas velhinhas. De repente tu se sente renovado, fortalecido, porque é assim que a palavra de Deus faz. Ela nos fortalece. Sim, se você está fraco, começa a ler a Bíblia, começa a orar e começa a jejuar, porque Deus quer te fortalecer, porque a obra é grande. E você tem que entender.
Você tem que entender e fazer tudo que Deus te mandar fazer. E não temas, não fica com medo, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Ai, Francisca, tu não sabe da Jezabel que está aqui dentro da minha casa. Tu não sabe da Jezabel que eu tenho que conviver todo dia. Quem é Jezabel? Jezabel é aquela que se acha maior do que todo mundo, melhor do que todo mundo, fofoqueira, intriguenta, mexeriqueira. Essa é a Jezabel. E a pombagira é aquela que tudo que é homem, ela quer passar o rodo. Tudo que é homem, ela já começa a jogar, sabe, o olhar 43, e acha que ela está acima, melhor do que todas, tá? Então, quando nós temos direção de Deus, nem Jezabel, nem Dalila, nem ninguém fica de pé diante de você. Por quê? Não tem Satanás com todo o seu exército, porque a palavra de Deus, ela joga por terra. Humilhar, desde o primeiro dia que tu se pôs a humilhar diante do teu Deus, foi ouvida as tuas palavras, e é por causa disso que eu vim. Tá vendo só? A partir do momento que você começou a jejuar e orar, Deus enviou o anjo. Enviou o anjo para te ajudar, para te socorrer, para te livrar, para dizer, não, tu vai por aqui. Eu vim para te ajudar, para pegar na tua mão. Tu achava que tu estava sozinha, não é? Tu achava. Eu estou sozinha, não tem ninguém para me ajudar. Não tá, não. Porque se nós estivéssemos sozinhos, se Deus não estivesse do nosso lado, nem viva nós estaríamos mais. Não estava, não. Se não é a misericórdia de Deus todo dia do nosso lado, não estava mais, não. Olha o que nós já passamos por essa enfermidade aí que passou assolando muita gente, já não está aqui para contar a história. E se nós estamos vivos é porque Deus quer que nós falamos do amor dele, falamos que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Falar que nós temos que buscar a presença do nosso Deus dia e noite. Os dias estão ficando difíceis, a situação está ficando cada vez mais difícil. Mas nós temos que olhar para o nosso Deus, sabe por quê? Nós não somos peru para morrer de véspera. Ninguém sabe quando é que vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia, mas não vamos ficar apavorados, não. Não, vamos ter fé e colocar a nossa fé no Senhor, nossos olhos nele. E ele é que sabe o dia e a hora. Enquanto nós estamos aqui, vamos continuar a falar do amor dele. Orar por aqueles que estão fracos. Ajudar aqueles que estão necessitados. Vamos fazer isso. Fazer o bem sem olhar para quem? E não vão se preocupar com Sambalate e Tobias, que está doido para fazer a gente desviar da obra, doido para tirar nós do caminho certo. Mas não vai conseguir, porque agora quem está na nossa frente é o Senhor dos Exércitos, é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o nosso Deus poderoso, comandante general de guerra. É esse que está na nossa frente. É esse que cuida de nós dia e noite. E tudo que você pediu em oração, Deus vai te conceder. Você vai receber, toma posse da tua vitória. Porque o príncipe do reino da peste se levantou, mas o Miguel desceu. O Miguel desceu com a espada de fogo e ele desceu com o seu exército para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloca aí a sua água, coloca aí a sua peça de roupa, o seu azeite, o seu pão, eu não sei, o que você quiser. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloca, Senhor, uma unção especial, unge essa água, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa, meu Deus, que quem beber desta água e usar deste azeite seja curado imediatamente para a tua honra e para a tua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre esta água, Pai, que aonde chegue esse áudio da palavra do dia, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que seja curado, que seja liberto de qualquer demônio que estava na vida dessa pessoa, de qualquer enfermidade que estava no corpo, seja ela física ou espiritual, meu Deus. Que seja quebrada todas as correntes que amarravam essa pessoa, que seja liberta de toda a prisão física e espiritual, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, entra com a tua provisão, entra com o teu poder, meu Deus, cortando, Senhor, todas as amarras, removendo, Pai, toda barreira, todo obstáculo,
século, todo levante do inferno, Senhor, que se levantou contra a nossa vida, Pai, que seja lançado por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de mentira, espírito de fofoca, toda oração contrária, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária seja quebrada, seja jogada por terra, Pai. Abre a porta para esta pessoa que está precisando de um emprego. Dê, Senhor, tira, Pai, esse demônio que estava travando dessa pessoa, estava impedindo dela tomar posse dessa vitória, que ele seja amarrado. Todos os demônios que estavam prendendo a nossa bênção, a nossa vitória, que seja queimado e lançado no fundo do abismo para nunca mais sair de lá. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda legião demoníaca. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada agora. Satanás e seus demônios, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus, espírito de pombagira, Jezebel, tranca-rua, chucaveira, no nome do Senhor Jesus, Maria Mulambo, bate em retirada, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, agora vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, eu te dou uma ordem, Satanás e os seus demônios, bate em retirada, agora, no nome do Senhor Jesus, sai da vida dela, espírito de prostituição, no nome do Senhor Jesus, Pai, faça justiça, Pai, sobre a nossa vida, faça justiça, Pai, nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida, Pai. Essa pessoa que estava, Senhor, com câncer, Senhor, no seio, essa mulher, câncer no útero, câncer no ovário, este homem que estava com câncer na língua, no cérebro, na próstata, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, para curar, Pai, toca, Pai, para libertar o teu povo, Pai, esse homem que estava com depressão, esses rapazes, Senhor, que estava com depressão, porque no nome do Senhor Jesus, toca, Pai, para libertar do alto da cabeça à planta dos pés, essa mulher que foi tirada, Senhor, de dentro da igreja para ir para prostituição, espírito de prostituição, sai da vida dela, sai da vida dele agora, no nome do Senhor Jesus, esse homem que o Satanás entrou e tirou ele de dentro da igreja para levar para o mundo das drogas, no nome do Senhor Jesus, está repreendido, Satanás e seus demônios, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, Pai, que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que a fé do teu povo seja avivada, Pai, que toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, que foi feito contra esta pessoa, seja desfeita, seja jogada por terra, essa obra de feitiçaria, de encantamento que foi feito contra esta obra aí, essa construção, no nome do Senhor Jesus, está desfeita, está quebrada, toda a obra do inferno que foi feito para amarrar, está quebrada, está desfeita agora, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada, no nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, envia tuas legiões de anjos, Pai, nos nossos trabalhos, Senhor, na nossa casa, em cada canto desta casa, anjos com espada de fogo, Miguel e seu exército, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos hospitais, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, Pai, aonde chega esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que o teu poder chega para libertar todo o teu povo de toda opressão, de tudo que é mal, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.